Sejam bem-vindos ao curso de Produtos e Serviços Turísticos e na aula de hoje nós vamos falar sobre mercado turístico, oferta e demanda. Os tópicos a serem abordados nesta aula são demanda turística, intermediações entre oferta e demanda, segurança e turismo. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de entender o que é demanda e suas principais características, conhecer a inter-relação entre oferta e demanda, compreender a influência da percepção de risco na decisão dos turistas em escolher destinos turísticos. Então, pessoal, começando a falar sobre demanda, é importante só relembrar um ponto que é crucial da demanda, que a demanda nada mais é do que a procura por bens e serviços. Então, o turista, ele vai em busca desse bens e serviços turísticos que nós temos, que é uma infinidade, então isso compõe a demanda. E a demanda, ela é dividida em dois principais tópicos. Então nós temos a demanda, que eu coloquei aí para vocês, que é a procura também turística potencial, e a demanda ou procura turística efetiva. A demanda turística potencial, nós estamos falando desses indivíduos que planejam viajar no futuro, porém eles não estão viajando. Eles só vão viajar dependendo de algumas circunstâncias e algumas mudanças de vida, como, por exemplo, um aumento do seu poder aquisitivo que vai possibilitar ele a fazer esse deslocamento. Já a demanda ou procura turística efetiva são os indivíduos que de fato estão procurando e de fato estão consumindo produtos turísticos. E aqui eu trouxe para vocês um esquema para vocês entenderem melhor de uma maneira mais detalhada essa questão de demanda efetiva, real e demanda potencial. Então, no primeiro ponto, nós temos, portanto, então, a demanda real e efetiva, que é o que eu falei anteriormente, são esses indivíduos que procuram, que estão em busca de produtos e serviços turísticos, eles realmente estão viajando, eles viajam, e a demanda reprimida, que são turistas que, são pessoas, no caso, indivíduos que não estão viajando por diversos motivos. E essa demanda reprimida, ela subdivide-se em dois tipos principais. Então, nós temos a demanda reprimida potencial, que são aquilo que eu falei anteriormente, são esses indivíduos que eles podem vir a viajar devido a algumas circunstâncias, algumas mudanças de vida que vão possibilitar ele a fazer isso. E nós temos a demanda reprimida protelada, que são esses indivíduos que não viajam por motivos de problemas da oferta turística. Então, nós estamos falando, por exemplo, de falta de disponibilidade de hotéis, às vezes a capacidade dos hotéis está muito alta, então essas pessoas elas não vão visitar a localidade devido a isso. As condições climáticas também, isso faz com que as pessoas não viajam, e também questões relacionadas a problemas de força maior que não vão aí possibilitar que essas pessoas então viajam aí, algum problema em relação ao país, questão de segurança principalmente, conflitos, terrorismo, então tudo isso repele, né, afasta ali a possibilidade dessas pessoas se deslocarem. Então, a demanda real efetiva e a demanda reprimida, somando esses dois tipos de demanda, nós falamos que nós temos uma demanda turística total. E nós temos alguns fatores que impactam essa demanda. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns fatores, que são os fatores estruturais, conjunturais e os fatores psicossociológicos. Então, começando pelos fatores estruturais, esses são fatores que estão ligados à questão econômica dos países a longo prazo, né? Então, se o país ele tem um histórico ali econômico positivo, isso impacta na demanda, né? Na procura dessas pessoas por bens, por produtos e serviços turísticos. Nós temos, então, os fatores conjunturais, que está relacionado à questão econômica mais a curto prazo, então nós estamos falando de questões de inflação, taxa cambial, né, câmbio. Então, esses pontos mais específicos, econômicos, que vão impactar essa demanda a viajar ou não, por exemplo. E os fatores psicossociológicos, que são o quê? O próprio modo de vida
né, dessas pessoas, o consumo, como que elas consomem, como que é o comportamento desses turistas, isso vai também impactar nessa questão da demanda. Nós temos outros fatores também que estão ligados à questão do comportamento do consumidor, né, dele se deslocar aí, no caso, para as diferentes localidades. Então, você tem fatores culturais, por exemplo, sociais, pessoais e psicológicos que vão afetar essa demanda. Tá? Então, ali nos fatores culturais, como o próprio nome diz, né, a questão de culturas, a questão de classe social, tudo isso, poder aquisitivo, tudo isso vai influenciar nesse deslocamento. Os fatores sociais, então a questão de família, os papéis e posições na sociedade, né, os grupos de referência que esse turista ele tem. Os fatores pessoais, então a própria idade, o ciclo de vida, qual é o estágio do ciclo de vida que esse turista está, isso influencia ao viajar, as ocupações, o que eles fazem, as condições econômicas, o estilo de vida, os fatores psicológicos, que no caso seria a própria motivação em querer se deslocar e conhecer aquela localidade, a própria percepção que essa pessoa tem, a aprendizagem dela, crenças e atitudes. Então, são vários elementos que vão impactar. E aí, dentro do comportamento do consumidor, nós temos os fatores pessoais. Então, tudo que está ligado à questão pessoal do turista, de motivar ele a viajar e a conhecer uma determinada localidade. Então, você tem circunstâncias, desde saúde, renda disponível para gasto, tempo que essa pessoa tem para lazer, os compromissos profissionais, familiares, se tem veículo próprio, se não tem, o próprio conhecimento, né? O que é que essas pessoas conhecem dos destinos, a disponibilidade dos diferentes produtos que tem nessa localidade, as diferenças de preço entre as concorrências também, isso influencia. A própria atitude, percepções, então quais as percepções que essas pessoas têm do destino, no caso, preferências por determinados países, por determinadas culturas, medos, receios de certos modos de viagem, ideias sobre o que constitui o valor do dinheiro, atitude perante aos padrões de comportamento, né, do turista. Então, você tem uma série de atitudes e percepções. E a própria experiência em si, então, os tipos de férias, os diferentes destinos, os produtos oferecidos pelas agências também, os diferentes tipos de produtos, se viaja sozinho, se viaja com grupo, né, se busca desconto em preços. Então, esses são alguns exemplos, mas a gente pode falar que tem vários outros também que podem influenciar. E a gente tem também os fatores externos que vão impactar no comportamento desse consumidor, desse turista. Então, ali ao centro nós temos, né, o turista em si, e ao redor nós temos vários fatores que influenciam. Então, a própria opiniões de amigos e parentes, as pessoas levam em consideração às vezes muito isso para poder se deslocar e visitar uma localidade. A própria atividade de marketing que é feita também, isso impacta na decisão ali do turista, nesse comportamento que o turista vai ter. A influência da mídia é outro ponto muito importante também. Fatores políticos, econômicos, sociais, tecnológicos a nível nacional e também até mesmo a nível global, que tudo isso somado, todos esses fatores externos impactam nessa questão do comportamento do consumidor. Continuando a falar sobre essa questão aí da oferta, da demanda, de todo esse mercado, nós temos um item muito importante que é o processo de comercialização do turismo. Então, aqui na figura ela mostra de maneira bem simples e a gente consegue visualizar que nós temos numa ponta o turista e na outra ponta um fornecedor, e pode ser fornecedores de diversos segmentos, né, que fazem parte ali, que vão contribuir para a construção desse produto turístico. Então, o turista, ele tem várias possibilidades para conseguir adquirir, né, esses serviços, ter acesso a esses produtos turísticos e realizar, portanto, atividade turística. Então, ele pode fazer de uma maneira mais direta ou por meio dos intermediários, que eu já falei anteriormente, em aula anterior, que são ali os intermediários que vão contribuir para esse processo acontecer. Então, eles vão possibilitar que a oferta seja conectada à demanda. Então, nós temos ali as agências de viagens, as operadoras de turismo, as agências de turismo receptivo. Então,
todos esses intermediários vão contribuir nesse processo. Então, um primeiro tipo dentro desse processo de comercialização do turismo, a gente chama de canal zero. O que seria isso? É quando o turista ele não tem nenhum intermediário, ele consegue se conectar diretamente com os diferentes serviços dentro da indústria do turismo. Então, ele vai entrar em contato diretamente com uma empresa de transporte. Por exemplo, quando o turista vai comprar uma passagem aérea, ele pode não fazer essa compra por meio de uma agência, por exemplo. Ele pode ir diretamente na internet, ou às vezes pelo telefone, ou em alguns casos, dependendo do serviço, até pessoalmente, adquirir junto ao prestador, de maneira mais direta. E aí ele pode tanto adquirir ali serviços de transporte, hospedagem, alimentação, atrativos, entre outros prestadores de serviço. E aí nós temos dentro desses canais de distribuição um primeiro nível, que seria as agências de viagem. As agências de viagem, elas vão aí ter um papel bastante importante, caso esse turista não queira adquirir o produto de maneira direta, ele vai buscar uma agência de viagem que vai possibilitar isso para ele. Então, vai ser uma compra agenciada. E aí nós temos também as operadoras de turismo, além das agências de viagem, que vem complementar essa dinâmica. Então, nós temos aí um canal que a gente chama canal de 2 níveis, porque nós temos 2 intermediários entre a oferta e a demanda. E os canais de 3 níveis, que aí entram também as agências de receptivo, que complementam essa dinâmica. Então, em resumo, o turista ele busca uma agência de viagem. A agência de viagem, ela comercializa os pacotes que as operadoras de turismo criam. Então, quem cria um pacote são as operadoras. Então, as operadoras criam e disponibilizam por meio das agências de viagem, que chega até o consumidor final, que seria o turista. E as agências de receptivo também entram nesse canal aí de 3 níveis. Como? Qual que é o papel dessas agências de receptivo? É justamente atuar na comunidade receptora. Então, passeios locais, os transportes naquela localidade, né, que permitem o deslocamento no destino, é de responsabilidade das agências de receptivo. Então, todos esses 3 intermediários, esses 3 agentes, eles compõem um canal de 3 níveis e cada um tem a sua responsabilidade. E um outro ponto também muito importante que impacta na demanda é a questão da segurança. Então, quando a gente fala de turismo, a gente precisa sim falar de segurança, que isso faz com que as pessoas viajem ou não. Então, a gente precisa entender essa questão da segurança dentro do turismo, que está muito ligado à questão da demanda. Então, nós temos aqui os principais tópicos que eu trouxe para vocês em relação a essa questão da segurança, mas nós temos 2 pontos muito importantes quando falamos de segurança no turismo, que seria o risco efetivo e um risco, a percepção, né, de risco, ou seja, a sensação que o turista tem. Então, um risco efetivo é aquele de fato que aquele risco que o turista ele pode ter ali naquela localidade. Então, é evidente que, de repente, você tem ali uma localidade que, às vezes, tem uma taxa de criminalidade alta e ele está correndo um certo risco. Isso impacta nele na decisão dele viajar ou não. E a percepção de risco é a sensação que aquele turista tem em relação àquela localidade. Então, é a percepção que ele tem, é algo mais pessoal, a visão da pessoa, tá? Então, esses elementos, eles estão ligados aí à segurança e eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles para vocês. Então, o risco efetivo, retomando, que eu falei anteriormente, né? O risco efetivo que vai, de fato, ali, o turista vê realmente que tem um risco real naquela localidade. A influência da mídia é toda a narrativa que a mídia ela cria, no caso, compartilhando ali informações, compartilhando notícias de uma maneira muito negativa. Então, isso também cria essa percepção negativa e faz com que os turistas acabam não viajando para determinadas localidades. Aí nós temos a comunidade receptora, que é um outro elemento. Então, o modo de vida que aquelas pessoas daquela localidade vivem, o que elas fazem, enfim,
entra em conflito com o próprio turista, porque o turista ele já tem uma bagagem social, ele tem uma bagagem cultural, então essa bagagem entra em conflito com, no caso, o que as pessoas, de que forma elas vivem naquela localidade. Então, às vezes, por exemplo, pode criar alguns preconceitos. No caso de um exemplo, seria um preconceito em relação às favelas brasileiras. Então, cria esse estigma, essa imagem um pouco negativa. As características culturais e socioeconômicas do turista, isso está muito ligada ao meio em que o turista ele vive. Então, de repente, por exemplo, o turista vive num contexto social e cultural muito ligado à questão da criminalidade. Então, ele vive naquele entorno já tendo uma experiência um pouco mais complicada. Então, quando ele vai viajar, quando ele chega na localidade, o que acontece? Ele tem uma certa flexibilidade em relação a essa questão da criminalidade, porque para ele, qualquer lugar que já é um pouco mais seguro já tá ótimo, ele não tem essa sensação, ele não tem uma intolerância em relação à segurança. Agora, uma pessoa que já vem num contexto já de uma localidade, ela vive já num contexto já muito mais seguro, quando ela vai viajar para um lugar que tem alguns elementos que já não são muito próximos à realidade dela, então ela já pode ter um pouco mais essa sensação de medo e às vezes para outra pessoa são coisas básicas, né? Porque a realidade que ela já vive já é muito pior. Então esse é um ponto importante. E a própria experiência pessoal. Então se a pessoa, o turista, ele já vivenciou alguma experiência negativa durante uma viagem, então por exemplo, ele foi vítima de roubo, quando ele vai viajar para uma outra localidade, ele vai ter uma tensão já maior, porque ele já teve uma experiência negativa. Então a maneira que ele vai ali lidar durante a viagem já é muito mais voltado para essa questão de estar alerta às situações que possam vir a acontecer em relação à segurança. E aí eu trouxe para vocês aqui essa imagem do mercado em Jerusalém. Então, quando a gente fala em Israel, por exemplo, né, falando do país de uma maneira geral, é um destino muito interessante. Você tem ali várias experiências, você tem várias possibilidades e de atividades que você pode fazer no destino. Porém, ele é um destino, por outro lado, bastante complicado em relação a essa questão de segurança. Por quê? Porque já é um país que já está ali, tem todo um histórico de conflitos, né? Principalmente ali com os países vizinhos. Então, a gente sempre vê muito essa questão. Então, vemos também, até de maneira mais recente, todos esses conflitos que vêm acontecendo, principalmente com a Palestina, enfim. Então, o que acontece? As pessoas que vão para esse destino, elas lidam, no caso, com uma situação bastante complexa em relação a essa questão da segurança. Por quê? Porque os turistas, eles acabam tendo muito contato ali diariamente com militares nas ruas, armados. Então, você tem muita questão de revistas, você tem todo um aparato de segurança devido a essa realidade que esse país, no caso, né, essa localidade vive. Então, por um lado, isso pode trazer uma sensação de segurança para o turista, mas também, por outro lado, alguns podem sentir que realmente o país possa não ser tão seguro assim. Então, a gente tem muito essa questão também da percepção de risco. Então, cada um, às vezes, analisa sobre uma ótica e uma perspectiva diferente, tá? Então, a gente pode encontrar destinos que podem ter essas características, essa dinâmica de segurança. E eu trouxe uma curiosidade para vocês, que no Japão, o turismo ferroviário atrai muitas pessoas, muito entusiastas que exploram diversas linhas de trem. É muito comum você ter viagens por meio de trem, porque você tem trens tecnológicos de última geração e tudo mais. Então, isso atrai ali um público específico. Então, essa demanda específica, esses turistas que procuram esse tipo de serviço, esse tipo de experiência, resulta em ofertas únicas no mercado turístico japonês, né, com roteiros para amantes de trens. Então, essa é uma demanda específica de pessoas que buscam experiências por meio de trens. Então, ela quer fazer atividade turística utilizando esse meio de transporte específico, porque é de fato uma experiência. E eu trouxe para vocês aqui no Saiba Mais também uma dica de leitura do Ministério do Turismo, para vocês entenderem que o Ministério do Turismo ele desenvolve vários estudos, incluindo o estudo da demanda turística internacional. Então, nesse link vocês vão conseguir ver todo um estudo detalhado que o Ministério do Turismo faz, trazendo todo o perfil dessa demanda
internacional, ou seja, todos esses turistas que vêm aqui para o Brasil, eles têm um perfil específico. Então, o Ministério do Turismo faz todo esse trabalho e vocês vão poder descobrir um pouco mais quem são esses turistas que visitam o Brasil. E uma dica de vídeo também, tá? Que é o perfil da demanda turística da região de Diamantina, aqui no Brasil, também, que é bem interessante para vocês entenderem um pouquinho mais e explorarem um pouco mais sobre essa questão da demanda turística. Chegamos ao final, então, da nossa aula sobre mercado turístico, oferta e demanda. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!